Bom, Flávio, antigamente se receitava reposição hormonal para a mulher que chegava na menopausa, porque se acreditava que isso diminuía os riscos cardiovasculares. Alguns trabalhos com impacto científico desmistificaram isso, desmentiram isso, e nós, cardiologistas, paramos de aconselhar os pacientes a fazerem reposição hormonal. E nos congressos de cardiologia nós temos mesas onde participam cardiologistas e ginecologistas, onde esse tema foi vastamente debatido. Então, hoje você faz reposição hormonal para quem? Realmente, Arnoldo, isto, há uns anos atrás, em medicina, não muitos, né, porque há uns 10 anos atrás, se apregoava muito o hormônio como a solução para todos os problemas da menopausa. Não só os problemas cardiovasculares, mas como a osteoporose, problema de pele, lubrificação vaginal, ansiedade, insônia, o hormônio solucionava todos esses problemas. Hoje ainda existe uma discussão, como tu mesmo já referiste, nos congressos, no meio científico, mas a tendência que nós temos hoje de prescrever terapia de reposição hormonal em casos muito específicos, né? Aquela paciente que não tem nenhum fator de risco e que tem uma sintomatologia exacerbada, principalmente que a principal queixa delas é o fogacho, é o calorão, é a sudorese que acorda no meio da noite, né? E às vezes a gente não consegue um bom resultado com as medicações que nós temos hoje, porque a indústria trabalhou e existe hoje várias medicações no mercado que substituem e previne aquelas doenças que a gente acreditava que eram prevenidas só pela terapia de reposição hormonal. Então, nós temos que ter muito cuidado com a prescrição de terapia de reposição hormonal, temos que discutir com a paciente os riscos e benefícios, estar atento aos fatores de risco, né, como a obesidade, o uso do fumo, alteração de colesterol e triglicerídeo, né, o sedentarismo, história de câncer, tanto de mama como câncer de útero, de endométrio, e também, como nós já falamos no começo, o tratamento, a preocupação com a prevenção da saúde da mulher e a qualidade de vida tem que ser multidisciplinar. E sempre estar atento ao seu... Você faz reposição hormonal em quem tem uma história familiar rica para câncer de mama, que tenha tido mãe, irmã com câncer de mama? Não. Nesses casos, não. E esse é um dos principais riscos, né? O principal risco lá, quando a gente estuda risco relativo, é o parente em primeiro grau, a mãe e irmã com câncer de mama. Essa está contraindicado. Como a contraindicação naquelas que já tem, porventura, existe já um conhecimento prévio da paciente que ela tem uma alteração do gene do BRCA1 que vai fazer com que ela seja incluída no grupo de risco. Mas tem outras questões menores, como a própria história de embolia, a paciente que tem um filho mais tarde, aí após os 30 anos, que ela é incluída também no risco, a paciente que não teve filho, né? Todas essas pacientes, a que teve um período muito longo exposto ao estrogênio, ou seja, menstruou muito cedo, antes dos 12 anos, e parou de menstruar depois dos 50, ela também está incluída no grupo de risco. Então, não se deve usar a terapia de reposição hormonal e, se necessário for, a paciente tem que estar bem ciente dos riscos que ela corre. Porque, apesar do hormônio não ser um elemento que determina o câncer, ele é um gatilho, ele é um detonador de uma predisposição genética. Em relação ao anticoncepcional oral, então, o anticoncepcional oral modificou o modus vivendi do sexo feminino, né? Mas ele trouxe vários inconvenientes. Na área da cardiologia, seguramente, anticoncepcional oral e hipertensão arterial é uma verdadeira desgraça, né? Como a gente diz, e como tu falou agora há pouco, né? Pacientes que têm história de tromboembolismo, trombose venosa, está contraindicado utilizar anticoncepcional oral e se preconiza outros tipos de anticoncepção. Nesse caso do anticoncepcional oral, os anticoncepcionais orais que nós temos no mercado hoje,
eles são mais seguros do que os utilizados antigamente? Não, os trabalhos mostram que o uso precoce, o início precoce do anticoncepcional até a primeira gestação, eles têm um leve aumento do risco. Eles não estão incluídos naqueles riscos maiores, né, na ocorrência do câncer de mama. Mas ele, sempre que ele for usado por um período acima de 5 anos até a primeira gravidez a termo, ele entra já nos fatores predisponentes para o câncer de mama. Apesar de, hoje, com o desenvolvimento da indústria, cada vez se usa pílulas de menor dosagem hormonal mais próxima ao fisiológico. Mas nós não podemos excluí-la do risco, principalmente porque elas estão iniciando, as mulheres estão iniciando o uso da pílula anticoncepcional muito precoce e a sua gestação, a idade que ela define ter o seu primeiro filho, geralmente está em torno de 30 anos ou mais, porque a mulher, como referiste, está no mercado de trabalho competindo com o homem, então ela adia a sua prole e passa a fazer, então, um risco, a participar do grupo de risco para carcinoma de mama. Quanto ao álcool, na cardiologia, e vários pacientes nos perguntam, até de forma marota, você me recomenda tomar alguma bebida alcoólica, o vinho? Então, nós temos isso bem claro, né? Para quem tem uma história de alcoolismo na família, para quem tem algum problema hepático, obviamente está contraindicado. E algumas doses de vinho tinto seco em pequenas doses, tanto para a mulher como para o homem, elas teriam uma certa proteção cardiovascular, até que porque alguns pacientes aumentam o HDL, o colesterol protetor. Nem todos, mas alguns aumentam. Mas me parece que para a mama não é bem assim o álcool, né, Flávio? Não, o álcool na mama, ele também é incluído dentro dos fatores de risco. Diferente do fumo, por exemplo, o fumo, no caso da cardiologia, ele tem um efeito maléfico muito maior. Na parte da ginecologia, da saúde da mulher, o fumo é em relação ao câncer de colo de útero, câncer de colo de útero e câncer de bexiga. O álcool, sempre que é ingerido a mais, e os trabalhos mostram acima de 60 gramas diárias, ele também aumenta o risco relativo do câncer de mama. Então tem que ter cuidado, mesmo que o vinho seja bom, ele não pode exceder o número de taças. Muito bem, nós vamos para um novo intervalo e voltamos a seguir.